Oi, vem sempre por aqui? Mais um vídeo para continuar o combo neurológico aqui do canal. E hoje, o terceiro par de nervo craniano, nada mais, nada menos que o óculo motor. Fica aí, assiste, que você não vai se arrepender. É importante salientar que esses vídeos sobre os pares de nervos cranianos são embasados no Guia de Exame Neurológico da doutora Isadora Vilas Boas, que foi orientada pelo professor Paulo Marinho, que é a pessoa que também me orienta, me tutoreia lá no programa de residência do IFSMG. Bom, ele é o terceiro par, ele é o nervo óculo-motor, né? Lembra que a gente fez até aquele macete de tirar os óculos. E o nome já diz, óculo motor. Ele é um nervo motor, ele gera motricidade da pupila, igual a gente falou, né, no vídeo anterior, mas também ele gera motricidade de outras regiões do bulbo ocular, né? Ele também gera a alteração da movimentação do bulbo, porque ele inerva vários músculos extraoculares. Mais especificamente, ele inerva os músculos reto dorsal, reto medial, reto ventral e também o oblíquo ventral. E ele também tem a inervação parasimpática da pupila, gerando a miose quando necessário. E ele tem a origem no mesencéfalo, então ele é o primeiro par que já começa a ter a sua origem no tronco encefálico. Lembrando que o primeiro e o segundo par não tiveram origem no tronco encefálico. E todos que a gente vai falar daqui pra frente, todos têm origem no tronco encefálico. Quantas vezes eu falei tronco encefálico, hein? Umas 15. Primeiro teste que a gente pode fazer para avaliar a função do nervo óculo-motor: o tamanho e a simetria pupilar. Assim como a gente avaliou no nervo óptico, a gente também vai avaliar aqui. Porque se existe uma assimetria pupilar, né, chamada anisocoria, pode ser que um desse par, né, um lado ou outro do nervo óculo-motor está afetado. Um lado pode estar normal e o outro afetado, ou vice-versa. Para falar a verdade, o lado que vai estar midriático é o que vai estar afetado, porque o nervo óculo-motor ele vai gerar miose. Midríase equivale a dizer que a pupila está dilatada, aumentada, e miose equivale a dizer que a pupila está contraída, diminuída. Outro teste também utilizado para avaliar a função do óculo-motor é um teste que a gente já falou no vídeo anterior, falando do nervo oftálmico, que é o reflexo pupilar, tanto direto quanto o consensual. Eu falei para vocês que quando a gente incide luz na pupila do paciente, a retina capta essa luz e vai levar essa informação via nervo óptico, quiasma óptico, trato óptico, para fazer o reconhecimento e, conectando-se ao nervo óculo-motor, esse nervo vai gerar o estímulo para contração da pupila. Se você jogou luz, a pupila que está midriática, que está dilatada, ela vai ter que se contrair. E como quem causa esse movimento de miose é o nervo óculo-motor, quando a gente faz esse teste, a gente está o avaliando. Outro teste que a gente faz para avaliar é observar a posição ocular do paciente. Quando a gente olha o paciente de frente, ele tem que estar com os seus globos oculares centralizados. As pupilas, que são a nossa referência, elas têm que estar centralizadas. Não devem estar deslocadas para baixo, para um lado, para o outro lado, porque esse estrabismo quer dizer, na maioria das vezes, a alteração desse par de nervo craniano ou de outros que a gente vai citar depois. É claro, gente, que o paciente ele pode ser naturalmente estrábico. E aí o tutor vai te falar isso logo quando você fizer a anamnese. Faz parte da resenha da consulta. Agora, se ele não era estrábico, e aí teve, por exemplo, um trauma crânioencefálico, e aí depois disso ele ficou estrábico, uma das suas pupilas, do seu globo ocular, mudou de posição, você vai ter que suspeitar de alterações desse nervo, ou seja, lesão do mesencéfalo. Para testar se o paciente está ou não estrábico, às vezes é melhor a gente mudar a posição da cabeça dele, porque olhando diretamente para ele em estação, talvez esteja com o globo centralizado, mas é bom que a gente faça movimentos da cabeça para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para ver se o globo ocular acompanha esse movimento do paciente. Talvez um globo acompanhe e o outro não. Nesse caso, ainda assim, ele será estrábico. Posição de estação é a posição natural, fisiológica que o paciente está. No caso do nosso paciente quadrupedal, ele fica naquela postura clássica. Ele não vai estar andando, vai estar parado. E essa posição natural, fisiológica, normal, é posição de estação. É importante lembrarmos que, além de avaliarmos o terceiro par, quando a gente está avaliando
a posição do globo ocular, se o paciente está ou não estrábico, a gente também está avaliando outros 2 pares de nervos cranianos, que é o 4º par, o troclear, e o 6º par, o abducente. Porque eles também têm funções de inervar musculaturas extraoculares, que vão causar a movimentação do globo ocular. Eu falei para vocês que o 3º par de nervo craniano, o nervo oculomotor, ele está inervando o músculo reto dorsal, reto medial e reto ventral, além do oblíquo ventral. Ou seja, ele não está inervando o reto lateral. E se eu tiver uma lesão do oculomotor e esses músculos perderem a sua função, mas o músculo reto lateral não perder a sua função, então esse globo ocular ficará puxado para a lateral. Então, se eu tiver uma lesão de nervo oculomotor, o estrabismo que eu espero ver é o estrabismo lateral. Um outro teste que nós usamos para avaliar a função do oculomotor e também desses outros pares de nervo craniano, que é o 4º, o 6º, e no caso desse teste, a gente também avalia um outro par de nervo craniano, que é o 8º, o vestíbulo coclear. Esse teste é o reflexo oculocefálico. O que é esse reflexo oculocefálico? Nós vamos movimentar a cabeça do paciente para um lado, para o outro, para cima, para baixo. E o que eu espero que esse paciente faça? Que ele fique olhando para mim. Esses movimentos oculares, né, que são realizados aí pela junção desses nervos, né, o 3º, o 4º e o 6º par, juntamente com quem orquestra, né, esse reflexo que é o 8º, então todos esses nervos estão trabalhando para que esse paciente ele mantenha centralizado o globo ocular, ele foque em você. Esse movimento que ele faz do globo ocular para centralizar em você chama-se nistagmo. Esses pequenos movimentos rápidos horizontais chama-se nistagmo. A gente está mais acostumado a usar esse termo quando vai falar do nistagmo patológico, que é um movimento, o paciente está parado e começa a fazer esses movimentos, né, do globo ocular. Quando nós movimentamos a cabeça do paciente, existe uma movimentação de uma substância chamada endolinfa, que está na cóclea. E o 8º par de nervo, é por isso que ele é importante, o vestíbulo coclear, ele vai trazer a informação de que a cabeça está se movimentando. Ele vai até o núcleo vestibular e lá ele se conecta com esses outros 3 pares, oculomotor, troclear e abducente. E aí ele vai fazer, junto com esses outros nervos, o movimento do globo ocular. Se o paciente estiver apresentando um nistagmo fisiológico, tudo normal com esses pares de nervos, inclusive com o oculomotor. Agora, existe também o nistagmo patológico. O paciente está parado quando o paciente tem o que nós chamamos de síndrome vestibular, e esse nome não é por acaso, porque o sistema vestibular está alterado e o nervo que coordena o sistema vestibular é o nervo vestíbulo coclear. Então, se ele está tendo um nistagmo patológico, nós entendemos que existe uma síndrome vestibular, podendo ser periférica ou central. E a gente suspeita também de alterações do 8º par de nervo. Mas calma, que a gente vai fazer um vídeo só sobre esse nervo quando a gente chegar lá. E é isso. Se você gostou desse vídeo, entendeu um pouco mais sobre o 3º par e acha que outras pessoas podem se beneficiar desse combo de neurologia veterinária, curta e compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Toda semana tem vídeo novo. Valeu!